Boa tarde. Eu estou em pé. Eu estou em pé, sou morena, cabelo na altura dos ombros. Estou com uma blusa cinza, calça preta. Eu estou numa igreja num formato quadrado, parede na frente verde. Na frente o auditório, bancos de madeira e cadeira. À minha esquerda tem uma mesa com toalha branca, onde estão as autoridades. No meio da mesa, o maior presidente da história do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro. Atrás de mim, nós temos bancos, onde estão outras autoridades. Eu tenho óculos dourado, transparente. Eu precisava falar com as pessoas cegas que estão nos acompanhando e as pessoas de baixa visão. É desta forma que nós estamos mudando o Brasil, com pequenas ações e com grandes ações. E aqui vai o meu primeiro recado para a igreja que está presente. Somos uma nação que decidimos ser uma nação inclusiva, e esse recado o nosso presidente mandou no dia da posse, quando a mais extraordinária primeira-dama do Brasil fez o discurso de posse, mandando o recado que seríamos a nação inclusiva, e o mundo já tem olhado para nós. Então, pastores, fica aqui o meu pedido como ministra de Direitos Humanos. A pasta da pessoa com deficiência está no nosso ministério. Nós precisamos, de fato, não só falar que somos uma nação inclusiva, mas também termos ações que demonstrem que somos uma nação exclusiva. Do meu lado está o intérprete de Libras. As igrejas já têm avançado muito nisso, mas nós ainda estamos longe de falar com as pessoas cegas e de baixa visão. Que Deus abençoe. Presidente, boa tarde, ministros, boa tarde a todos os pastores, boa tarde a mais linda ministra depois de mim, da República, ministra Flávia Arruda. É uma honra estar aqui. Está conosco o nosso ministro Queiroga, sarado, lindo, maravilhoso. Ministro, que honra ter você aqui, que honra. Chegando, este homem que está revolucionando a saúde no Brasil. Nós temos o ministro Ramos, que está com a gente, nosso general. Está conosco também, eu acho que eu vi o ministro Anderson, nosso ministro da Justiça. Sim, o ministro Ramos, servo do Senhor Jesus. Pastores, eu vou ser muito rápida e eu estou em casa. Eu estou duplamente em casa. Aqui, a Igreja Batista, pastor Ricardo, a igreja do meu coração. Minha filha foi batizada nessa igreja. Amo essa igreja. Obrigada, pastor, por estar sediando. E estou no FENASP, sou uma das fundadoras do FENASP. Deixa eu lembrar e informar para aqueles que não sabem. A Frente Parlamentar Evangélica ela é fundada oficialmente em 2003. Já existia o grupo de parlamentares evangélicos que se reuniam na Câmara e no Senado, mas em 2003 ela é oficialmente instituída. Mas em 2002, eu quero lembrar que nós tínhamos o grande debate sobre o Código Civil. E nesse grande debate, que foram 2, 3 anos antes, e que o nosso então deputado Jair Bolsonaro nos ajudava muito, nós sentimos a necessidade de ter uma instituição evangélica que fizesse esses debates com a sociedade. E em 2002 nasce o FENASP. E em 2006 nasce a Frente Parlamentar da Família, que a gente une a Frente Evangélica com a Frente Católica. Eu precisava fazer essa contextualização para os irmãos entenderem o papel do FENASP nos últimos 20 anos no Brasil. O Hilton, presidente, nós estamos aqui com representantes de vários lugares do Brasil. Fui vice-presidente, mas no passado nossas reuniões não eram assim. A gente não tinha espaço, éramos chamados de louco, muitas vezes, de terrorista, que estavam fazendo terrorismo com a igreja. Não, a gente estava falando a verdade naquela época. E poucos. Hoje, gente, dá aqui licença falar, é muito fácil dizer hoje que nós somos de direita conservadores, quando temos um presidente de direita conservador cristão. Mas naquela época éramos chamados de loucos e diziam que a gente nunca teria a nação que nós temos hoje. Olha onde o nosso sonho nos trouxe. Eu vou falar um pouco do nosso ministério. De todos os ministérios que existem, o ministério que o presidente da República prometeu para o Brasil, especialmente para a comunidade evangélica, para a comunidade cristã, comunidade conservadora, era o Ministério da Família. Mas eu quero lembrar que isso não era uma ideia isolada do presidente Bolsonaro. Eu trouxe aqui só 2 indicações no Congresso Nacional do ano de 2009, uma do deputado Henrique Afonso, também do FENASP, e evangélico, presbiteriano, e outra do deputado Taumi, católico de São Paulo.
Todos os anos nós tínhamos indicações, projetos do parlamento pedindo que o governo federal tivesse o Ministério da Família. E o presidente Bolsonaro prometeu que este sonho seria realizado se ele fosse eleito. E aí nós temos hoje, por força de lei, pode passar, a Lei 13.844, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O ministério que muita gente, às vezes, não entende por que esse ministério nasce, mas o presidente Jair Bolsonaro queria que as políticas públicas no Brasil hoje fossem conduzidas, tendo como foco o fortalecimento dos vínculos familiares, do fortalecimento de família. E eu que preciso explicar, que ainda há uma confusão do que é o nosso ministério. Tem gente que pensa que eu sou Ministério Público, não sou. Eu não posso nem entrar com ações, nem me envolver em processos judiciais. E também não sou Defensoria Pública. Nós somos um ministério que constrói políticas públicas e executa políticas públicas. Alguns perguntam, mas o que é isso da família? O que é Ministério da Família? Vou dar só um exemplo. Nós tínhamos no passado um grande projeto de inclusão de habitação no Brasil, Minha Casa Minha Vida, que hoje foi reformulado e está extraordinário, como nós vimos que o ministro Marinho trouxe um outro projeto para o Brasil. Deixa eu dar um exemplo como políticas públicas não pensavam em família no passado. O Minha Casa Minha Vida, esse projeto anterior. Eu me lembro de uma situação que eu fui visitar em Salvador, que resolveram dar casa para marisqueiras, aquelas mulheres que ficam ali catando mariscos. Mas o terreno que acharam para essa mulher ficava a 60 quilômetros do mangue. Mas ela, querendo a casa, ela entrou no programa. Essa mulher aqui, onde ela morava, ela tinha uma rede de proteção natural, uma mãe, uma sogra, uma vizinha que cuidava dos seus filhos. Agora ela é transferida para a casa própria 60 quilômetros depois. Agora ela tem que acordar às 4 da manhã para vir para o lugar, para o mangue catar marisco. A pergunta é, essa política pública fortaleceu ou enfraqueceu essa família? Essa mulher agora deixa seu filho sozinha lá do outro lado da cidade e, às vezes, ela, durante o dia, não consegue levantar o dinheiro para pegar o ônibus para voltar. Essas políticas públicas que estavam sendo colocadas no Brasil, elas fortaleciam ou elas enfraqueciam família? Então, este ministério vem para a gente pensar junto a construção de políticas públicas que, de fato, fortaleçam família. Mas o nosso ministério também é direitos humanos. E aí, como é que fica? Direitos humanos, havia aquele preconceito, aquela resistência da gente ter ou não o Ministério de Direitos Humanos. Preciso explicar que direitos humanos é uma pauta que nasce, é uma pauta internacional. Essas pautas todas nós compartilhamos com países do qual nós somos membros da ONU, somos países parceiros, e nós precisávamos dar respostas para o mundo na política de direitos humanos. E aqui eu quero dizer uma coisa, pastores, não houve nenhum retrocesso em direitos humanos depois da posse do presidente Bolsonaro. Pelo contrário, nós estamos universalizando direitos, porque no passado, direitos humanos no Brasil tinha uma influência do relativismo cultural, direitos humanos era para um segmento e hoje nós estamos universalizando direitos. E aí vem o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E nós estamos trabalhando muito, muito. Entrando no auditório, a minha irmã em Cristo, Pai do Senhor, Michele Bolsonaro, a nossa primeira-dama. E esse ministério vem com toda essa novidade, causamos susto. Eu quero que os irmãos imaginem tudo que nós sofremos porque o presidente trouxe esse ministério para o Brasil. Por exemplo, a FUNAI, no início, estava na estrutura do Ministério da Família. Mas o Congresso lutou, porque a FUNAI não podia ficar com uma ministra evangélica, porque eu ia evangelizar índios. Eu tive reação à minha indicação ao meu nome como ministra de Direitos Humanos, porque crente não entende de direitos humanos. Porque pastor não pode ser um defensor de direitos humanos. Olha a loucura que a nossa nação estava. Quando direitos humanos nasce lá, nos 10 mandamentos, quando Jesus Cristo foi o maior ativista de direitos humanos da história. E eles diziam que a gente não podia assumir esse ministério. Estamos lá. O ministério está trabalhando muito, hoje é mais uma prestação de conta aqui do que nós estamos fazendo, porque esse ministério nasce de um sonho do FENASP também, da CONCEPAB, um sonho da PEB, um sonho da Frente Parlamentar Evangélica, da Frente Parlamentar Católica, e este ministério está trabalhando muito. Fizemos muita coisa? Fizemos. Esse ministério está fazendo barulho? Está. Esse ministério tem orçamento? Não. Cadê Paulo Guedes? Não tem. Não tem dinheiro. E vocês, por favor, avisem Paulo Guedes, que eu amo demais o ministro Paulo Guedes. Nós somos um ministério que nós estamos começando e nós precisamos mostrar a que viemos e fortalecer as políticas públicas para que esse ministério tenha continuidade.
Tivemos aí 1 ano e meio de interrupção por causa da pandemia em muitas ações. Mas é bom deixar registrado que o governo Bolsonaro pode ter ficado lento em uma ou outra ação, mas o governo Bolsonaro não parou um dia por conta da pandemia. Todas as entregas que o governo planejou foi feito. Todas. A exemplo do nosso ministério, pode passar. O nosso ministério tem um comitê interno de combate Covid. Só o nosso ministério, que é o menor orçamento da Esplanada, nós temos registrado 549 ações de enfrentamento à pandemia. Só o nosso ministério. Eu quero que vocês somem as ações da saúde, da educação, da infraestrutura, sim. Tarcisão do asfalto, lá na hora de asfaltar, ele também está pensando em Covid. Não morreu gente nos canteiros de Covid. Tarcisão trabalhou, todos os ministros tiveram ordem de fazer o enfrentamento com muita seriedade da pandemia. Nós tiramos nota 10 na condução das políticas públicas de enfrentamento à pandemia. O mundo olha para a gente, por exemplo, a questão dos idosos. Nós tivemos países no mundo que, abrigo de idosos, morreram 100% dos idosos durante a pandemia, inclusive os cuidadores. Isso não aconteceu no Brasil. Disseram que nós iríamos dizimar todos os índios do Brasil com a pandemia. Mentira. Nós não dizimamos índios nessa nação. Morreram índios, morreram alguns índios, sim, morreram, mas a política pública de cuidado dos povos tradicionais durante a pandemia, ela foi efetiva e funcionou. O governo tirou nota 10 no enfrentamento à pandemia. Convido os irmãos para acessarem o nosso site, depois, se quiserem conhecer as 549 atividades do nosso Ministério de Enfrentamento à Pandemia. Direitos humanos para todos. Nós viemos com essa proposta. E a frase do nosso presidente da República é: ninguém ficará para trás. Ninguém. E quando nós falamos de ninguém, nós começamos a trazer para o protagonismo os invisibilizados. Não se falava em ciganos no Brasil, se falava em índio, não se falava em cigano. Nós temos 900 mil índios no Brasil e 1,5 milhão de ciganos, e não se falava de ciganos no Brasil. Não se falava das mulheres marisqueiras, não se falava dos outros povos tradicionais no Brasil. O presidente Bolsonaro deu uma única ordem ao nosso ministério na área de direitos humanos: ninguém ficará para trás. Universalização dos direitos, e é o que nós estamos fazendo. Nós temos aqui, na nossa pasta, uma ação em conjunto com o Ministério da Justiça, porque o nosso presidente entende que, em alguns momentos, para a garantia de direitos, nós temos que fazer a repressão. E eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre essa questão da repressão. Vou citar só 3 grandes operações policiais, em conjunto, o Ministério da Justiça, está aqui o nosso ministro xerife, o nosso ministro extraordinário, que está revolucionando a segurança pública. Para vocês terem uma ideia, na Operação Vectus, o que é a Operação Vectus? Foi uma operação para prender agressores de idosos no Brasil. Em um dia, nós estivemos em 1.200 municípios, com 12 mil policiais, e nós prendemos em um dia 569 agressores de idosos no Brasil. E nós geramos diversos inquéritos, com 13 mil idosos vítimas de violência sendo alcançados. Isso é direitos humanos. Uma outra grande operação policial em parceria com o Ministério da Justiça, a Operação Resguardo. A Operação Resguardo atendeu 168 mil vítimas, mulheres, e colocou na cadeia, de uma única vez, 9.100 agressores de mulheres no Brasil. Estava pouco? Estava. Aí veio o ministro Anderson agora com a mega operação Maria da Penha, em que 127 mil mulheres foram atendidas e 14 mil agressores de mulheres foram para a cadeia. A imprensa não fala sobre isso, a imprensa não quer falar, mas em alguns momentos, para a garantia de direitos, nós precisamos da repressão. E o nosso ministério trabalha em parceria com o Ministério da Justiça. Tem hora que eu não sei onde começa o MJ, onde termina o MFDH, é tudo assim, é tudo junto. O presidente Bolsonaro trouxe uma inovação nas políticas públicas, pastores: a transversalidade do tema. Todos os ministros são obrigados a trabalhar para mulheres, para criança, para idoso, para pessoa com deficiência. Ele pede que todos os ministérios cuidem da pasta de direitos humanos sob a supervisão dos nossos ministérios. Algumas pautas de direitos humanos que eu precisava aqui dizer que nós estamos entregando para o Brasil. A busca por pessoas desaparecidas. Essa era uma pauta esquecida. Eu não sei se vocês sabem quantas crianças desaparecem por ano no Brasil. São 42 mil crianças que desaparecem por ano no Brasil e 9 mil nunca são encontradas. A gente precisava de uma política séria para encontrar essas crianças, e o governo Bolsonaro está entregando a maior política para encontrar crianças e adultos desaparecidos da história do Brasil.
Nós estamos fechando a fronteira. Agora, quando uma criança desaparecer numa cidade, a população da cidade vai receber um alerta que naquela cidade uma criança com nome tal, altura tal, desapareceu, mas em meia hora todos os policiais da fronteira vão receber a foto, o nome dessa criança, e nós vamos fechar as fronteiras e nós vamos encontrar nossas crianças desaparecidas. Nós estamos também revolucionando a política... Inclusive, as pessoas perguntam, mas por que essas crianças desaparecem? São vários motivos. E eu preciso falar sobre isso. Tráfico humano, exploração sexual, trabalho forçado, adoção ilegal e rituais. Isso não é lenda, isso acontece. Nós estamos entregando para o Brasil também um mega projeto de moradia para a população em situação de rua. Nós estamos invertendo a lógica. O que nós estamos fazendo é uma mudança na estrutura da política para a população de rua. Nós estamos trabalhando com enfrentamento ao trabalho escravo, afastando toda a ideologia desse tema e buscando, de fato, ter uma nação em que todos sejam respeitados e que a dignidade humana seja respeitada no ambiente de trabalho. Trabalhamos também com empresas de direitos humanos. Nós estamos chamando as empresas a terem boas práticas de direitos humanos. E os empresários estão vindo conosco de uma forma jamais vista na área de direitos humanos no Brasil. Trabalhamos com educação em direitos humanos. E aqui quero informar que a ENAP, a nossa Escola Nacional de Ensino, ela tem mais de 240 cursos, entre esses inúmeros cursos na área de direitos humanos, disponível de graça para todos vocês. Procure a nossa escola e participe do nosso trabalho de educação em direitos humanos. Temos no Brasil agora uma Coordenação Nacional de Liberdade Religiosa. A coordenadora nacional está aqui no ambiente. Nós estamos lutando e não vamos permitir que a nossa fé seja ridicularizada ou que nós tenhamos impedimento na nossa liberdade de fé. E aqui, pastores, quero lembrar que quando eu fui indicada para ser ministra, vocês sabem os ataques que eu sofri. Parte dos ataques que eu sofri, acreditem, foi porque eu sou evangélica e pastora. E o recado foi dado. Não aceitamos vocês ainda. Mas o recado está dando. É melhor se acostumando, porque nós vamos ficar muito tempo no poder. Nós também estamos entregando para o Brasil direitos humanos para vítimas. Não tinha direitos humanos para vítimas no Brasil. Estamos entregando a maior política de proteção a vítimas e também entregando nos próximos dias direitos humanos para policiais e agentes de saúde. Este governo respeita policiais e entendemos que polícia e direitos humanos combinam. Não tem como fazer garantia de direitos sem a polícia no Brasil. Nós estamos trabalhando também com o tema imigração, o tema refugiado faz parte da nossa pasta. Estamos entregando vans de direito para a Defensoria Pública do Brasil inteiro. E temos uma meta, a erradicação do subregistro de nascimento. Só na Ilha do Marajó, nascem 1.500 crianças por ano sem certidão de nascimento. Nós precisamos erradicar o subregistro. E, inclusive, nessa ação, nessa mega ação, para a gente erradicar o subregistro, vamos precisar contar com a parceria da igreja. Mas nós também temos a política pública para a comunidade LGBT. Uau! Bolsonaro cuida dos LGBTs? Cuida. Política de Estado. E vou dizer uma coisa, nós estamos mostrando o que é cuidar dessa população. Nós não estamos fazendo a promoção da pauta, estamos fazendo a proteção da comunidade LGBT, como fazemos a proteção do índio, da mulher, do ribeirinho, é dessa forma. Quero lembrar que nós tínhamos no Brasil um Conselho Nacional, só um Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT. Presidente Bolsonaro, em 2019, transforma esse comitê, não mais só em LGBT, Conselho Nacional de Combate a todo tipo de discriminação. E eles ficaram felizes, porque eles sabem que nós temos que combater todos os tipos de discriminação no Brasil e não segmentar política pública. Mas eu quero lembrar a vocês que a pauta LGBT, além de ser uma ação de Estado, ela também é uma ação que nós temos recomendações. Passa rapidinho, são mais de 11 recomendações da ONU, pode passar, inclusive 2 de Israel, para que o Brasil cuide da pauta LGBT, e nós estamos cuidando, sem fazer promoção, sem ideologia, e não usamos a dor do gay para um projeto político partidário de poder. Nós estamos respeitando eles na sua dignidade humana, sem projeto de poder. Pode passar. Pessoa com deficiência.
é o governo mais inclusivo. Eu precisaria de 10 horas só para falar tudo que nós estamos fazendo com a pauta da pessoa com deficiência. Pode passar. Mas nós estamos entregando para o Brasil, depois da LBI, a segunda maior entrega que o governo Bolsonaro vai fazer para a pessoa com deficiência é a avaliação biopsicossocial. Estamos entregamos agora, dia 30, o novo instrumento da avaliação biopsicossocial. É o presidente Bolsonaro também que vai entregar o Cadastro Nacional das Pessoas com Deficiência. Nós não tínhamos. Parlamentares, nós temos uma indicação que tem 46 milhões de pessoas com alguma deficiência no Brasil. Pastores, agora vai um recado para vocês. Olha o maior desafio. Apenas 2% das pessoas com deficiência frequentam um templo no Brasil. E elas têm o direito à liberdade religiosa. E nós precisamos entender como é que nós vamos, como igreja, entrar nessa grande luta. Nós vamos entregar também, imediatamente, para o Brasil, o auxílio e inclusão, que já foi aprovado. A pessoa que recebe o BPC, o auxílio, aquele benefício, que não queria trabalhar porque tem deficiência, tinha medo de perder o emprego, agora não perde. A pessoa que tem um BPC pode trabalhar, que não vai perder o seu benefício. Este é um governo da inclusão. Bem, disseram que é para mim parar. Eu tinha que falar tudo que nós estamos fazendo na pauta da pessoa idosa, tudo que nós estamos fazendo na pauta da mulher, não vai dar tempo, mas o presidente Bolsonaro sancionou mais de 28 leis de proteção da mulher, as mais extraordinárias leis. A pauta, igreja, a pauta da mulher não é uma pauta de esquerda, não sou feminista, não sou comunista, não sou de esquerda, eu sou uma mulher que cuida de mulher da forma como ela deve ser cuidada. E quero informar para os pastores, temos um relatório, que 32% das mulheres que sofrem violência hoje no Brasil são evangélicas. E nós vamos enfrentar juntos, pastores, a violência contra a mulher. O presidente Bolsonaro está entregando o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Temos a terceira maior lei do mundo de proteção da mulher e somos o quinto que mais mata a mulher. Essa equação não bate, pastores. Nós vamos ter que entender o que está acontecendo no Brasil. Nós vamos ter que entender. Mas algumas mulheres foram deixadas para trás. Vou falar só de uma. Não se falava no Brasil das escalpeladas. Temos parlamentares da Amazônia aqui. As escalpeladas, e nós não temos uma, duas mulheres escalpeladas, mostra só a foto, volta. Nós temos milhares de mulheres escalpeladas no Brasil que ficaram para trás. É isso aqui, o escalpelamento. São aqueles barquinhos da Amazônia que tem um eixo, e que quando a mulher entra, um fio enrosca no eixo e arranca todo o couro cabeludo. Nós temos mulheres e meninas sem couro cabeludo no Brasil, e algumas o acidente é tão grave que a face foi junta. E vou dar um recado para vocês, pastores. A maioria das mulheres que sofrem escalpelamento, e elas são milhares, no Brasil, são evangélicas, porque têm o cabelo comprido. O presidente Bolsonaro nos chamou e disse, eu não quero só cuidar da mulher escalpelada, eu quero erradicar o escalpelamento. E a gente agora tem um decreto presidencial com 7 ministérios envolvidos para a gente erradicar o escalpelamento. No momento eu estou precisando de ajuda, de comida, elas precisam de peruca, precisam de cirurgia, mas nós queremos deixar um legado para o Brasil. Nós não vamos ter mais no Brasil mulheres e meninas escalpeladas. Isso é pauta da mulher, e isso é direitos humanos. Encerro dizendo que, quando nós assumimos, o presidente chegou a perguntar por onde nós vamos começar. E eu conversei com a equipe de governo, se perguntássemos a Jesus, por onde nós começaríamos? Jesus diria para nós, pela criança. Quando Jesus se encontrou com Pedro, após a ressurreição, ele disse para Pedro, pastores, tu me amas? Pedro respondeu, sim, Senhor, eu te amo. E Pedro ali representava a igreja. Ele disse para Pedro, então apacenta os meus cordeiros. Cordeiros é filhote de ovelha, pastor. Depois que ele falou ovelha, primeiro criança, primeiro cordeiro. E nós começamos esse governo cuidando de criança. E a pauta da criança estava esquecida. Eu precisaria de 50 horas para dizer, né, Flávia? Tudo que nós estamos fazendo para a criança no Brasil. Os 3 dias, todos os ministros são ministros da criança. E vou contar um segredo aqui para vocês. Vocês sabiam que o pastor André, o nosso futuro ministro do STF, ele é pastor de criança?
Vocês não vão encontrar a igreja que ele é pastor, mas vão na igreja onde ele serve. O ministro André está sentado no chão cuidando de criança. O presidente Bolsonaro escolheu para o STF um pastor de criança. Não tem representação hoje. Olha para o STF hoje, olhe. Qual é o ministro do STF que fala de criança? Pois agora, no STF, as crianças terão voz, porque um pastor de criança será ministro do STF. Compromisso de Bolsonaro com a pauta da infância. Queridos, vocês não têm ideia como ainda nós temos violência contra a criança no Brasil. São muitas. Quando nós assumimos este governo, a Unicef dizia que 32 crianças por dia eram assassinadas. O presidente Bolsonaro estava incomodado. Gente, tinha hora que esse homem gritava no Congresso Nacional que achavam que ele era louco, ele estava gritando pelas crianças. Quando ele falava de ideologia de gênero, era ele dizendo, eu sou o defensor das crianças. Quando nós assumimos, o que fazer, presidente? Somos um dos campeões mundiais em infanticídio, em assassinato de criança. Matamos mais crianças que países estão em guerra. E ele disse, vamos começar. E todos os ministros começaram. 2 anos, pandemia, tudo contra nós, tudo que vocês puderem imaginar, tudo conspirou contra esse governo. Mas vou explicar uma coisa para vocês, gente. Foi o inferno que conspirou contra nós. Satanás sabe que para destruir uma nação, tem que machucar criança. Se quiser destruir uma mulher, abuse dela na infância. E a violência contra a criança era plano do inferno. E nós estamos enfrentando este plano, com políticas públicas, com ações, como vocês jamais viram. E há 2 meses atrás, está aqui o nosso secretário nacional da criança, está aqui a minha secretária nacional da mulher, está aqui a secretária nacional de direitos humanos, tudo servo do Senhor, crentes. Vou dizer uma coisa, há 2 meses atrás, o DataSUS apresentou um relatório. Em 2 anos, o número de crianças que morreram vítima de agressão, e aqui, gente, DataSUS não se contesta, é número de atestado de óbito. Em 2 anos, o número de crianças que morreram por agressão no Brasil caiu 41%. Eu tinha aqui na minha apresentação um monte de indicador para mostrar que este governo está dando certo. Mas não tem tempo. Mas deixa eu dizer uma coisa, estamos no caminho certo. Estamos incomodando corruptos, o crime organizado. Acredite na pedofilia, tem crime organizado. Eu tenho meninos faccionados, os presídios de adulto é com o ministro Anderson, mas as prisões que ficam, as unidades socioeducativas que ficam os meninos com menos de 18 é comigo. Eu tenho todo dia rebelião, motim, sangue, tortura, tenho. Nós estamos trabalhando muito, não está fácil, mas o Ministério da Família veio para ficar. Estamos mexendo na estrutura da política pública no Brasil. E temos indicador. E o mundo inteiro está olhando para cá e estão perguntando, mas como é que pode, em 2 anos, em pandemia, eles diminuíram tanto a violência contra a criança? E a resposta para o mundo é que a igreja está governando junto com o presidente. Que Deus abençoe o Fenasco.